Gente, ai, amo de mulheres lindas, todas, né? Ai, Todas nós. obrigada. Nós somos essas mulheres lindas. E gratidão por estar aí conosco nessa manhã, né? Que a gente sabe que as Maravilha. manhãs aqui são bem relevantes, preciosas, né? Obrigada, Lani, pelo convite. Com certeza. Não, e olha, e a gente está falando de mulheres lindas, né? E eu olho assim e falo assim, gente, olha, essa mulher é poderosa. E a gente vai olhando cada uma, o poder que Deus vai dando, né? E é muito gostoso, É, porque tem uma palavra que a gente fala assim, é empoderada em Cristo, né? é. Esse empoderamento que é gostoso, E a que é gente bíblia, né? deseja e busca esse empoderamento do Exatamente. espírito, né? Que nos torna leve, consciente daquilo que carregamos e humildes dentro desse compartilhamento, Com porque certeza. eu acho que acima de tudo, né, quando nós somos empoderadas, nós somos dependentes. Eu acho que a dinâmica, né, preciosa está aí, Ai, sabe? gente, maravilha. Ai, É isso, ó. como é Passando mais bom, um pouquinho gente. aqui para as pessoas, enviando. Então, gente, vamos começar, porque tem muita coisa gostosa para a gente ouvir, né? Deus tem muito para falar conosco. Então, eu quero dar mais uma vez, boas-vindas a todas vocês, né? Quem daí já continuar passando para as pessoas, porque mesmo que a live a pessoa não possa ver agora, ela vai ficar gravada, ela fica no Rios, e segunda-feira a gente joga para o YouTube, e aí as pessoas assistem. E é tão interessante. Né, o exemplo até que a pastora Tereza está aqui. Semana passada alguém assistiu depois da live e aí colocou o quanto foi impactante a Glória a experiência de Deus. perdão que a pastora colocou para gente. Então, esse é o nosso intuito, né? É Deus que sabe aonde vai chegar a palavra que está sendo falada aqui, né? Como a gente conversa muito, é estar disponível na mão de Deus. E hoje, né, agradeço muito, Gleicia, porque eu sei que você também está passando por grandes lutas de saúde, de trabalho. Você está agora, né, dentro do ambiente de trabalho, atuando, porque o teu trabalho atua muito no dia de hoje e você se disponibilizou para estar conosco aqui. Isso é um prazer maravilhoso. E aí eu quero te apresentar. Sei que talvez não alcance, né, tudo aquilo que é necessário, que realmente você merece, mas eu conhecendo um pouquinho, né, de você, eu quero trazer esse conceito para as pessoas, mostrar como, com o meu olhar, né? E se faltar algo, você complementa. A Gleice, né, é uma querida que eu conheci há pouco tempo, através de outras amigas queridas, e veio assim, muito me. Ontem eu fiz uma palavra lá no encontro, que eu disse de mulheres de referência, e eu olhei para você, sabe, Gleice, e vi como uma referência, uma mulher que tá, sabe, na batalha, na luta, mas tem sempre um amor da palavra do Senhor. E foi isso que muito impactou, né? Muitas vezes a gente olha e você tem esse olhar de uma mulher muito empoderada e às vezes assusta, mas você tem uma doçura, um carinho, né? Um cuidado tão maravilhoso, que é isso que eu quero passar, além de apresentar, né, a pessoa competente, uma empreendedora, sabe, uma mãe, uma filha e principalmente uma Amém. filha de Deus, né? Você faz muito essa colocação. Eu quero ser sempre reconhecida como uma filha de Deus. É, Olhando também as suas coisas, eu vi que você trabalha perfeito. muito num tripé muito maravilhoso, né? Que você fala que é fé, família e missão, né? Então É. você usa muito esse tripé de fé, família e missão. E é interessante porque às vezes as pessoas falam porque é bonito, porque, né, vai interter a outra, vai fazer um destaque, mas só pelo teu dia a dia, né? Como a gente estava conversando hoje agora pela manhã, como você ontem se posicionou, Lani, eu não vou conseguir estar com você, porque eu estou vivendo uma questão familiar, a gente vê que você leva muito a sério esse tripé. Então, gente, é assim que eu tenho conhecido muito essa mulher. Ela congrega na Igreja Batista Atitude aqui da ilha, né? E ela também atua na liderando no Ministério de Empreendedores. Então, ela é líder do Ministério de Empreendedores da congregação. E ela tem um projeto que Deus tocou no coração dela, que eu acho que é a cara dela, né? É uma cara dela. Porque é um projeto onde tem todo o envolvimento com o café das empreendedoras, né? Então, empreendedoras cristãs. Então,
Essa é a Gleice que eu tenho, a Gleice que eu tenho conhecido, que eu tenho me apaixonado, que eu tenho admirado. E quero que você dê suas boas-vindas para todas. Amém, amém. Obrigada, de fato, né? Cada pontinho desse que você colocou é uma verdade. E quando você diz da doçura, né? Foi uma das coisas que eu sempre falava para Deus, né? Nas diversas complexidades da vida, eu sempre falava para Ele que a doçura era algo que eu não poderia perder, né? Então, isso é um cultivo diário para que a essência dele se torne uma realidade nas nossas vidas, né? E do empreender, né, é algo que é uma missão diária. Então, a vida é um empreender, né? Eu estou exatamente agora empreendendo, né? Estou servindo vocês. Então, muitas das vezes a gente tem o costume de fazer uma separação, mas não existe nada que possa separarmos, porque somos um ser integral. Então, tudo que eu faço é para glorificar, para servir. Então, nesse momento, tudo que eu desejo, né, nessa live, te entregar, estarmos aqui em comunhão, falarmos aquilo que pode agregar, desenvolver, destravar, ampliar o teu horizonte sobre algumas coisas que eu já vivi e algumas coisas que eu já fui treinada, e eu tenho certeza que esse é a nossa responsabilidade com aquilo que nós estamos sendo desenvolvida em Deus e para Deus. Então, obrigado por vocês estarem aí conosco e tenho certeza que vai ser um papo muito edificante. Amém, vai ser, vai ser. Olha, estou dando aqui um aceno para todo mundo. Cíntia está com a gente, Sônia, Jorge, Velho. Cíntia, nossa, mulher Ellen, né? incrível. Cada mulher incrível que está aqui. Nós agradecemos demais. Panda, né, gigante, que é a Sandra. Que legal, olha, obrigada. Andréia Mello, nossa querida, escritora A nossa pastora maravilhosa. aí, ó. A Amiga de Tati Kelly, jornada. Esther está conosco. O Ilha Notícias, né, sempre dando um apoio, contribuindo, né, nos ajudando a levar cada vez mais adiante tudo aquilo que é relevante para a gente, para a Sim, Ilha e sim. para todos. Isso é maravilhoso. Bom, gente, a palavra, né, que Deus tocou no coração para que nós trouxéssemos, né, como base desse bate-papo, dessa troca de hoje, está em Esther 4. E aí eu gostaria que vocês, né, em reverência à palavra, abrissem a palavra onde vocês estão. E quem não pode, ouça, né, com toda a atenção do seu coração. Porque às vezes eu sei que pode ter gente se deslocando, gente no trabalho, gente, né, em todas as suas situações. Mas o interessante é estar aqui. Ah, ó, José Richa, meu querido, meu amado, obrigada. Está conosco. Então vamos lá. Esther 4. E vamos no versículo 14. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Eu vou ler, né, para a gente. Esther 4, versículo 14. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Oportunidade de podermos compartilhar a sua palavra, oportunidade de poder, Senhor, sentirmos a sua presença e estarmos em comunhão, Pai. Bem distante, pessoas em locais totalmente distantes, mas em comunhão e no mesmo espírito contigo. Pai, nós pedimos a Ti agora, clamando a Ti, Senhor, a Tua presença e principalmente a Sua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, nas famílias que aqui estão representadas e naquelas que ainda farão presença, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que toda obra ela é vinda de Ti. Nós não somos, Senhor, poderosos para levar nada, mas sim precisamos estar disponível nas Suas mãos. Senhor, entendo, Deus, que tudo está no seu controle, mas clamo, Pai, para que a internet de cada uma que precisa ouvir sua palavra esteja, Senhor, forte e atuante. Senhor, que as nossas casas sejam cuidadas, que as nossas famílias estejam agora protegidas, Pai, pelo Teu Espírito Santo.
porque, Senhor, durante todo esse tempo que estivermos aqui, estaremos com o nosso coração voltado a Ti, sabendo, Deus, que toda obra, Senhor, negativa, ruim, estará sendo quebrada em nome de Jesus. E o Senhor estará confortando todas nós. É o que eu te peço, Senhor. Coloque na boca do Senhor, da Gleicia, Senhor, tudo aquilo que é necessário ser dito para que seja alcançado as mulheres que o Senhor tem reservado para alcance, Pai. Que não sejamos nós, mas que seja a sua palavra sempre a edificadora de tudo aquilo que precisamos. É em nome de Jesus que eu agradeço e honro a tua palavra. Amém, 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 amém. amém. A gente está falando com mulheres e mulheres líderes, né? Eu acho que essa consciência, essa autorresponsabilidade, esse empoderamento dado pelo Espírito já faz com que a gente já abra, né, esse entendimento para que a gente possa entender que nesses dias, nesse momento, nesse lugar que você está, Deus ele quer te reposicionar sobre várias coisas que você precisa entender sobre aquilo que Ele quer fazer em você e através de você, né? Ela era uma rainha de um império em que mais poderoso da Terra e ela naquele momento ela estava desfrutando, né? Ela desfrutava de todos os privilégios sobre a sua posição. E aí, por que arriscar, na verdade, né, a sua vida para persuadir um rei? Por quê? Por que alguém arriscaria o lucro ou a posição para ajudar alguém? E aí eu quero dizer para você o seguinte, amiga. Porque a mordomia é o único modelo de liderança da Bíblia. É o único. A ideia em que o líder deve ser e usar os seus recursos, ela deve acontecer para quê? Para salvar e desenvolver pessoas. Então, quando a gente entende esse princípio da liderança, ele é fundamental para que, quando você recebe, quando você começa a viver os seus processos de dores, de circunstâncias, de situações em que você acha que não tem o controle, Deus ele está desenvolvendo a mordomia em você de ser autorresponsável sobre aquilo que ele te deu. Ela era uma jovem, ela era uma órfã, ela foi criada por um primo, e dentro desse processo houve todo um treinamento, todo esse desenvolvimento que eu não tenho dúvida que o seu primo criou ela dentro do Deuteronômio 6, onde havia ali todo um fundamento para que esse dia, essa mulher, né, essa jovem pudesse responder de forma tão precisa, pontual, mesmo com medo, insegura, mas ela tinha a certeza de que se ela não respondesse, haveria toda uma consequência sobre também a sua vida, mas Deus não iria deixar com que não iria faltar com a sua provisão, com o seu livramento, né? Porque Deus é um Deus de provisão. E a gente também sabe que naquele tempo, né, mulheres governando era impossível. Mas a gente sabe que quando Deus tem um propósito dentro de um tempo sobre a sua vida e sobre a minha, tudo converge para um tempo específico. Então, esse tema que eu trouxe, ele tem muito a ver com a minha vida. Eu não estava dentro de dentro de um palácio, mas o palácio que eu estava era dentro da minha casa. Então, quando eu fui chamada para dar uma resposta, eu não me sentia pronta, eu não tinha nenhuma realidade, né, de como eu iria desbravar, mas eu tinha uma causa, que era a minha casa, que era a minha família, que era um marido que não estava estruturado. Então, havia toda uma destruição, seja financeira, emocional, né? Dentro de uma realidade que eu vivia. E qual era o alvo principal? Qual era o foco? Era a restauração da minha casa. Então, naquele momento, tudo que eu tinha que me posicionar era obedecer. Então, o primeiro ponto aonde nós precisamos desenvolver sobre a questão, né, do responder é obedecer. Quando essa mulher ela foi chamada, né, entendeu o estado em que o seu tio, né, mandou o recado, ela entendeu que obedecer era melhor do que sacrificar. E ela ficou com a sua escuta ativa.
naquele momento que eu entendi que eu tinha que responder a Deus, eu tinha uma missão: salvar a minha casa e desenvolver pessoas. Tudo era muito novo para mim, porque nem eu saí de uma família católica, né, aonde eu não tinha nenhum entendimento sobre nada, mas a única coisa que me movia era a causa. Mulher, você que está aí do outro lado, você carrega uma causa. Deus te colocou num cenário, num momento, num ambiente para desenvolver em prol de uma causa. Esther, ela foi vivendo as fases, ela foi passando pelos preparos até que chegasse isso aqui que relata: pois se você ficar calada, nesta hora o socorro e o livramento seguirá. Surgirão da outra parte para que salve o teu povo. Mas eu quero te usar. De uma certa forma, é isso que ele estava falando. Porque eu te preparei, eu te ungi, eu te separei. Então, mesmo que você não se sinta apta, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você não se sinta pronta, Deus, ele simplesmente, ele vai te usar pela sua obediência. E você me lembra, né? E aí a gente vai trocando uma colocação que você falou assim: você vive por uma causa. É que se você olhar, né? E aí eu queria a sua opinião. Se a gente olhar, todas nós temos um talento, um dom dado por Deus. Perfeito. Para ser usado no momento que ele estabelecer. E aí a gente vai tratando, e isso você falou com muita maestria, porque é esse momento, né, que ela vem sendo trabalhada, tratada, cuidada, preparada para estar ali. Isso é eu e você, né? Cada uma de nós. Nós temos ali o talento que muitas vezes as pessoas falam assim: mas não tenho nada. Como você começou falando muito bem, sabe, Gleice? Mas todas nós. É empreender. Todas nós somos líderes em algum momento, em alguma parte do dia, em algum lugar do mundo. Em relação a alguma coisa, eu não preciso me tornar uma líder apenas dentro de um desenho empresarial. Não. Eu sou líder da família, não. eu sou líder dentro de uma igreja, eu sou líder dentro do grupo de escolar, eu sou líder, às vezes, numa fila de banco, porque a gente está ali, conduz as coisas, então é maravilhoso isso. E aí a minha pergunta para você, para a gente ir trocando, mesmo, né, tudo que a gente recebe como talento e dom, né, ele tem um tempo para ser trabalhado, para ter ser usado por Deus, né? E você entende que nada daquilo que Deus já nos deu como talento e dom vai deixar de ser usado? Porque a minha aqui é que às vezes a gente fala assim: mas Alane, eu gosto de falar, tenho um dom da fala. Não, estou usando a fala. Não, mas eu tenho outras coisas que ainda não estão prontas para ser usadas nesse momento, que vão ser usadas mais adiante. E aí eu venho, que você me lembra muito dessa questão familiar. Hoje eu estou vivendo um momento muito, muito complexo com a minha família, principalmente com meu pai. E ali eu estou sendo tratada e sendo desenvolvida na paciência, sabe? De poder ouvir, de poder explicar as coisas que meu pai às vezes não está conseguindo entender. E aí eu falava assim: nossa, eu sempre achei que eu fui paciente. Hoje eu estou vendo que hoje eu estou sendo tratada na paciência. Perfeito. Para algum momento. Deixa eu só, eu acho que é bom até mesmo eu explicar um pouco, né? Ser mais clara. Quando eu fui chamada, né, nessa questão, porque Deus ele se apresentou comigo como um empreendedor, tá, gente? Parece um pouco louco, mas Deus ele faz da forma que ele quer. Então ele se apresentou como um empreendedor, porque ele me trouxe ali uma visão daquilo que seria um alvo que eu teria que traçar. E o que me propôs foi justamente o que estava latente, que era construir comigo um novo caminho para que a minha casa fosse resgatada. E a pessoa que seria usada para isso era eu. Então, Esther ali é a pessoa que foi justamente usada para que o povo dela não tivesse extinção. Então, por isso que momentos de decisão, momentos de fragilidade, momentos difíceis decidem destino, revelam a tua liderança, revelam os teus dons, revelam as tuas habilidades, revelam a tua capacidade de suportar até que você viva um novo caminho. Então, naquele momento, eu não tinha entendido
entendimento de nada, mas eu tinha uma paixão que me faria sair do lugar A para o lugar B, ok? Era a única coisa que ele precisava. E ele foi muito, né, preciso. Olha, daqui para frente, né, eu entendo que você é uma mulher que cuidou até aqui da sua forma, do seu jeito, né, com a sua mentalidade, mas agora eu quero te propor, né, te mentorear nesse novo caminho. Foi justamente, né, o tio dela, o primo, ele mentoreou ela até uma parte. Depois ela foi para dentro do palácio. Ela foi mentoreada por uma outra pessoa. Entenda quem vai passando pela tua vida e vai sendo direcionado por Deus para te trazer uma nova realidade dos processos que você vai viver. Então, eu saí da minha casa, fui para dentro de um escritório onde eu não tinha nenhuma habilidade para ligar computador, eu cuidava literalmente da minha casa, era uma gestora dentro da minha casa, onde eu via a minha casa como uma organização, eu não via simplesmente minha casa como uma casa. Então, eu sempre fui muito assim, eu sempre tive esse olhar. Então, eu vi os meus filhos como grandes propósitos para serem desenvolvidos, eu via que a minha casa tinha que ter metas claras. Então, era algo organizacional que eu tinha que desenvolver. Na medida em que eu saí de casa, eu tive novos mentores para me desenvolver sobre aquilo que Deus havia me confiado. E é óbvio que Deus queria trabalhar algo em mim, através de mim. Então, ele não queria só alcançar pessoas, ele queria também destravar novas habilidades dentro da minha liderança. E óbvio, né, a autorresponsabilidade, a paciência, a humildade, a coragem. O que você hoje precisa entender dentro da sua liderança, começando hoje por você, né? Porque eu não acredito, né, que eu vou liderar alguém sem antes liderar a mim mesmo, né? Eu não consigo entender como é que eu vou ser uma boa gestora de um setor se eu não consigo ser uma boa gestora das minhas próprias causas, né? Da minha própria vida. Né? Então, hoje você está sendo... Hoje, o que ele está te sinalizando? Lani, você precisa ter paciência. E entenda, existem pontos dentro do... Por que eu falo sempre sobre liderança? Esther teve uma liderança influente no momento exato. Ela estava no momento onde o poder de influência levou ela de propósito para cumprir um propósito, ok? Então, eu estava dentro da minha casa, levada para um ambiente de propósito para cumprir um propósito. Eu fui literalmente ajudando a ser uma ajudadora, uma auxiliadora para cumprir ali dentro daquele escritório aquilo que o meu marido não poderia. Aquilo que, de repente, o meu irmão não poderia. Entenda, mulher, você tem um papel fundamental nessa geração. E Esther, aos olhos, tinha uma liderança muito discreta. Ela não estava no lugar, aos olhos do outro, de destaque, por mais que ela fosse... Entende? Então, não ache que a sua liderança vai ser menosprezada porque você, de repente, vai estar dentro de casa. E eu achei uma coisa muito forte que você falou, que olha que você comenta assim, eu comecei, na minha casa era como uma organização. Sim. A minha casa, eu olhava meus filhos como, né, um projeto de propósito que eu precisava trabalhar. Tinha metas. Mesmo, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu estou só dentro de casa. Mas esse treinamento, também levando você para fora, ele já foi um avanço, né? Você, ali dentro você já tinha uma visão que quando você foi para fora, outros mentores, outras propostas, mas esse treinamento já estava sendo colocado. Perfeito. Lá atrás, né? Maravilhoso. Isso aí. Deixa eu só ler aqui que Iracema colocou pra gente, Iracema Gomes está com a gente, e aí botou, uau, né? Uau, conversei isso com uma amiga hoje. Deus levanta pessoas por período de tempo estabelecido por ele para sermos cuidados. É isso aí, né? Isso aí. E eu acredito muito, né, que a cada momento em que a gente vai sendo movida pelo Espírito, né, transicionada, desenvolvida, uma das coisas que a gente precisa é desenvolver a nossa intencionalidade. Porque nós estamos vivendo o tempo todo processos de dores, de circunstâncias que nos levam a conhecer aquilo que está dentro de nós.
Então, os processos de dores, naquele momento, Esther estava com um decreto sobre a vida dela de morte, gente. Não poderia ninguém chegar diante de um rei, a não ser que tivesse uma autorização. Mas aquela mulher, ela se preparou, espiritualmente falando, intencionalmente falando. Ela foi buscar na fonte daquele que havia colocado ela naquele lugar. Porque o tio dela, o primo dela, ele era muito... Ele tinha uma postura onde Deus reinava sobre ele e sobre todas as coisas. Tanto que aquele homem nunca se prostrou, nunca se curvou, nunca viveu a cultura que não fosse a qual Deus um dia... Entende? Então, por isso que essa mulher, quando o tio dela foi preciso na colocação, o tio dela não poupou. O primo dela não poupou. Olha, será que não foi para esse tempo que você foi chamada? Se pergunte, quando alguém falar para você algo, né, e com amor, te sinalizando, vá para a sua comunhão, para a sua intimidade e pergunte, Senhor, vem do Senhor essa colocação, porque às vezes... O que acontece na nossa trajetória? Nós endurecemos o nosso coração e fechamos os nossos ouvidos porque temos medo, receio. Nós não queremos estarmos à frente porque nós não nos achamos capazes. Isso aí. Nos colocamos simplesmente toda uma complexidade de dar uma resposta. Gente, eu saí da minha casa... E fui para um ambiente aonde ali dentro foi o meu treinamento, e digo para você, foi o pior. E posso falar, eu estava dentro de um ambiente familiar. Eu poderia ter todo o acolhimento, eu poderia ter todo um ambiente favorável, mas não. Ali foi um ambiente que foi necessário para destravar, extrair tudo aquilo que eu precisava no processo em que Deus estava cooperando com a minha liderança. Com o meu serviço, com o ser filha, entende? Ele trabalhou humilhação. Ele trabalhou submissão, ele trabalhou a causa, ele trabalhou a missão, ele trabalhou a questão de eu estar mais... Uma fé inegociável, ele trabalhou a quebra de princípios, ele trabalhou valores inegociáveis. Então, o que hoje ele está trabalhando? A coragem, a sabedoria. Alguém botou aqui, você é determinada, corajosa e sábia. Entende? É isso. E você pensa assim, é fácil para Gleice? Não, não foi nada fácil. 2 anos da minha vida eu só vivia chorando, porque eu tinha muito medo. Eu estava diante de homens e mulheres que queriam me engolir. Eu não tinha contato com esse mundo corporativo. E lembre-se, o processo, né, em que eu vivi foi durante 2 anos nesse ambiente, quando eu era uma funcionária, depois eu saí, passei a ser sócia do meu marido. Lembra? Eu já comecei, né, a ter outros níveis, né, até mesmo de crescimento. E logo depois que nós estávamos num outro local, né, prosseguindo uma história sozinha, eu fiquei viúva. Eu me deparei com um outro cenário, onde eu estava outro desafio, de outra maneira, né? Literalmente viúva, com 3 filhos pequenos, com muitas dívidas, com cenários complexos. Porém, eu tinha que me posicionar para dar resposta e esperar que Deus, nos seus diversos momentos, estendesse o seu cetro. Entende? Então, o cetro, eu vivi sempre nessa busca de que ele estaria ali para levantar, erguer o seu cetro. Então, glória a Deus. Eu creio muito, sabe, em que essa palavra, ela é uma representatividade, sim, sabe, do momento em que eu vivi, mas ela representa hoje, porque hoje, Lani,
Deus ele vai te falar assim, não foi para isso que eu tô te preparando? Uhum. Entende? É. Então, Ai, Deus nos olha, dá a é muito. oportunidade para nos conhecer e descobrir que somos capazes de realizar. É isso. Pastora Realizar Teresa. essa realização nele, por ele, para que todas as coisas sejam glorificadas no nome dele. Então, hoje, tudo que eu faço, tudo que eu tenho me tornado, não existe negociação. Foi em Deus e para Deus, né? E os fundamentos, todos os dias, estão sendo alicerçados para que pessoas que chegam a mim possam reconhecer que a base é Cristo, o fundamento é Cristo. Sabe o que você me levou, né, a perguntar? Assim, a gente está sempre, é o que está sendo colocado, como você falou, as oportunidades, né, são para que nós possamos nos conhecer cada vez mais, descobrir quem somos, como a própria pastora Teresa colocou. E aí me veio o seguinte, se Esther não respondesse, ela estaria pecando perante Deus. Porque, entenda, ela veio sendo preparada, tratada, cuidada em diversos cenários. E alguns cenários estava como foi dito também por sua fala, no momento, às vezes, tranquilo, escondido, né? Dentro do palácio. E é interessante que, assim, o que me levou a pensar para a gente poder conversar? Às vezes a gente fala assim, mas a situação, ela está pronta. A situação, ela está confortável. Ou, eu não tenho ainda tudo que é necessário. E aí eu pensei, quando a gente tem essa atitude, a gente está pecando. Porque a gente está deixando de exercer aquilo que Deus nos confiou. E a gente está deixando de confiar em Deus, porque se nós somos geradoras do Senhor, né? Deus nos gerou, Ele sabe aonde a gente pode estar e como a gente pode estar. E se a gente tem força para Sim, levar aquilo que Ele estabeleceu para nós. Você vê dessa forma? Porque isso veio agora na minha sim. mente, essa E falta, esse pecar por não se disponibilizar a vivenciar aquilo que Deus tem para nossas vidas. tem uma passagem, está dizendo aqui, ó, Esther, no capítulo 4 do versículo 8, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse, né, a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Eu creio o seguinte, quando você tem uma incumbência, uma convocação, e quando você foi preparada, e quando você tem uma direção ali de um profeta, ali naquele momento, aquele primo, ele não estava sendo só primo, ele estava sendo um profeta. E quando você tem temor, obediência e sabedoria, você vai entender. Que é a profecia. Entende? Que é E a olha só, determinação. interceder em misericórdia. Aí quando você vai para o livro de Ezequiel, quando você entende, né, que você é um atalaia, quando Deus te coloca ali, e que se você não fizer o que precisa ser feito, o sangue vai ser cobrado das tuas mãos. Uhum. Então, não é simplesmente um pecado. Olha, vai ser cobrado das tuas mãos aquilo que você foi ordenada para fazer e não fez. Eu estou falando isso, gente, porque várias vezes na minha vida eu não queria fazer alguma coisa. Porque tem coisa que te custa, sabe? Você se expor a uma pessoa que ela não quer te ouvir, você se expor a uma pessoa que está com o coração endurecido, você se expor a uma pessoa que está com uma convicção tão latente, você se expor a uma orgulhosa, uma pessoa vaidosa, a uma pessoa que tem, né, um intelectual formado, uma mente cauterizada. Você desconstruir com ela esse padrão não é fácil, mas essa vida para o Senhor é muito importante. Então, por isso que você precisa construir relacionamentos no caminho. No
caminho para que você tenha o quê? Acesso a essas pessoas de uma forma diferente. Então, quando Deus te fala assim, ó, vai lá e fala isso. Então, é uma responsabilidade entre você e Deus. Então, gente, eu falo, porque eu já vivi muitas experiências desse contexto. Eu lembro que até mesmo antes do meu marido morrer, né? Eu tive muitas experiências de entregar palavra, né? Porque era meu marido e porque tinha... Não, porque a gente fala assim, eu tô entregando porque... Não, eu entregava porque independente de ser, ele era um filho do pai. Entende? O seu marido não é só o seu marido. O seu marido é filho do Deus vivo. O seu filho não é só seu filho, ele é filho do Deus vivo. Entende? A sua família não é só a sua família, ela é herança do Senhor. Então você tem que entender onde você está trabalhando, os seus colaboradores, os seus clientes, eles não só são os seus clientes, eles são muito... Deus tem interesse, Deus ele tem muita intencionalidade de chegar e abraçar e converter e salvar essas pessoas. Por isso que precisamos estarmos de fato entendendo o que somos dentro de cada ambiente. Então, uma vez nós iríamos comemorar no restaurante, era final de ano, mas Deus falou assim para mim, filha, hoje você vai dar honra ao seu marido. É óbvio que eu sempre honrei meu marido. Mas naquele dia Deus queria que eu desse honra diferente. E ele me deu a palavra. E eu reuni os funcionários. E ali eu dei a honra ao meu marido, né? Agradecendo por tudo que ele já tinha feito. Por tudo que ele se tornou. No dia 21 de dezembro. Assim eu fiz. No dia 21 de janeiro, meu marido morreu. Meu Deus. Você entende, gente? Então, é mais do que eu quero fazer. Quando você escuta, você é refém de uma verdade. Então, o cultivo de uma relação, Mardoqueu, ele tinha uma relação de cultivo com o seu Senhor. Tanto que ele não se prostrava para Ramã. Por isso que o decreto de matar, e que depois virou contra ele mesmo, né? É lindo. Se Deus é lindo, gente. Se Deus é maravilhoso, ele é fiel para quem é fiel. Meu Deus, olha, muito forte. Deixa eu falar uma coisa que está aqui assim. Uma é quando você falou do sangue das mãos, né? Porque no próprio versículo que nós lemos, ele fala, mas você e a casa de seu pai perecerão. Ou seja, se você não ouvir, o projeto vai continuar sendo funcional, vai ser, projeto de Deus, vai ser executado. Mas a tua casa, e aí essa comparação que você fez muito bem sobre o sangue nas mãos. E a outra foi essa palavra que você falou da obediência que você teve ao pai e na honra ao seu marido. Olha o quanto Deus ama. Por quê? No momento em que você escuta e não executa, um mês depois você poderia desenvolver diversos problemas. Sabe? Eu não fiz, dores, sabe? Dores de alma que seriam talvez com muita dificuldade de ser tratadas. Sim. E Deus, por esse amor por ele e por você, ele prepara um ambiente para que possa ter sido colocado. E hoje a gente aprende com a tua experiência com dor, mas uma dor onde você nos mostra que a verdade de obedecer é melhor. Porque por mais que aquele momento, por mais o que você falou, não que você não honrasse, sim, mas a forma que Deus tocou no seu coração sim. Era diferente. Era uma honra específica. Era uma coisa específica. Entendi. E naquele momento, por mais que aquilo não fosse o teu natural, mas que você por obediência a Deus transformou aquilo na tua naturalidade, lá na frente Deus mostra para você, olha o quanto sim. Deus te livrou, Deus cuidou, Deus tratou ele. Gente... É o que você fala, é maravilhoso. A obediência sempre foi um fator determinante dentro da minha jornada. E precisa ser diário isso, tá? Esses dias mesmo, né? Eu vivenciando uma situação que eu tô vivendo hoje muito difícil. E o que eu preciso somente é obedecer. E, gente, obedecer é você se render. É você se entregar dentro do que você pensa, acha, acredita, quer, né? Porque nós somos, né, feitos de sentimentos, né? Mas nesse momento, onde você tem uma causa, não vale o teu sentimento.
sentimento, vale aquilo que ele quer. Porque nós precisamos transferir Cristo através da compaixão. Eu vivi diversos cenários, né, na construção desse processo de crescimento através da humilhação, da obediência, da submissão, aonde o meu marido, que não conhecia Cristo, foi reconciliado, foi salvo, foi batizado, porque um dia eu decidi, através da minha liderança em Cristo, salvar e desenvolver vidas. Você está vendo o poder que você tem, mulher, em Deus, desenvolver nos piores momentos da sua vida. Então, assim, nós precisamos trazer à existência, hoje, agora, um posicionamento onde Cristo quer te revelar quem você é nele. Só que você tem que estar disposta a vivenciar também os processos. Porque para que você execute nos ambientes e com pessoas, a unção e a autoridade que ele quer conferir a você não vem da noite para o dia. É isso aí. Não vem. Não vem. Deixa eu aproveitar para você respirar um pouco. A Velen colocou muito forte. A Bia, né, colocou, precisamos entender que o tempo é agora. Janaína também colocou, meu Deus, como que é forte, é tremendo, Deus é lindo. Ricardo Brunet está conosco, obrigado por estar aqui. Né? A pastora Tereza colocou, se sentiria culpada e se perguntaria, meu Deus, por que não te obedeci? Seria uma dor muito forte. Então Deus ama tanto que Ele nos livra desse dor futura. Né? Olha que lindo. Né? Ela colocou, precisamos sempre estar atento à vontade de Deus. Ai, que legal, a Silvia está com a gente. A Isabel Cristina, maravilhosa, minha amiga, uma professora maravilhosa. Gente, identidade, né? A Evelyn colocou aqui, é isso aí, né? Olha que profundo, olha que maravilhoso. Olha o quanto a gente precisa, né? Por isso que eu falei, sabe, Gleice, a tua vida, a tua história, né? Através dessa base, dessa palavra, né? Além de todas as outras, mas essa palavra, você tem muito para nos ensinar, muito para nos fortalecer, muito para nos fazer refletir, né? Com essa colocação. E isso que você disse, tudo que a gente tem como obediência a Deus, né? A alma foi salva. E é aquilo que Deus fala, né? Uma alma para Deus vale muito mais do que, né, tantas coisas. E às vezes a gente fica preso ao orgulho, não é possível. Só vou falar para quê? Né? Como você colocou, ir falar, às vezes, para pessoas vaidosas, para as pessoas que têm um intelecto formado, para as pessoas que já estão consolidadas nas suas culturas, né? Dói. Mas quando você se predispõe, como você nos apresenta a realidade da tua vida, a gente vê que vale muito a pena, gente. Muito a pena. É maravilhoso. Vale. Olha, e entenda que correr risco e coragem, elas vão andar o tempo todo juntinhas, tá? Se você quer viver o que você nunca viveu, mas deseja, então te apresenta a coragem e correr risco, ok? Se ela não corresse risco, ela não iria ver o seu povo sendo literalmente salvo. Quem você precisa hoje, né, é salvar. O que eu digo você salvar é saber que Deus, ele vai te ferramentar para isso. Ele vai te liberar para isso, né? Ele vai te empoderar para isso. Ele vai te dar as armas, as ferramentas, as direções, as instruções. Ele vai fazer com que você esteja no caminho, né? Então, entenda, se eu não assumisse os riscos, se eu não falasse assim, eu sou um pouco ousada, né? E dentro desse ousada que eu digo, é porque a ousadia, Deus gosta, gente. Na maioria das vezes, eu não sei muita coisa, não sei. Mas eu tenho sede, fome, e eu quero obedecer. E eu quero fazer a vontade de quem? Do meu pai. Então, se eu quero fazer a vontade do meu pai, se eu quero alegrar o coração do meu pai, eu falo assim, eu não sei, mas eu vou. Eu não sei, mas eu vou te responder. Eu não sei, mas eu quero colocar a cara para que você seja honrado através da minha vida. Então, tem muitas pessoas que serão muito melhores do que eu, estarão muito mais embasados na palavra.
Deus está buscando por corações. Corações Por contritos, entregas, como você faz. Entende? Então, Deus está buscando por pessoas apaixonadas. Deus está buscando por pessoas verdadeiras. Então, amiga, não pense que você vai saber a Bíblia de trás para frente. Deus está buscando por pessoas que estão... Eu quero me entregar à sua causa. Nós esquecemos de algo fundamental, que é a causa do Cristo. Quando ele me chamou, eu tinha uma causa que era a minha família, e tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu fui construindo com ele um caminho, ele foi me mostrando a causa dele. Então é essa dinâmica desse relacionamento que vai fazendo construir outras coisas. Então entenda, a coragem te faz, sabe, descobrir novos caminhos, entrar numa nova rota, descobrir habilidades que até então você não entendia, não conhecia, não via, não enxergava. Faz você conectar pessoas nessa jornada que estavam perdidas. Olha que fabuloso é o Evangelho. O Evangelho traz luz, clareia toda uma história, resgata o homem, sabe, de toda Traz vida, né? A vida é a chamada vida em abundância, né? Isso. Você viver. Sabe? Viva com essa esperança, viva com essa certeza que o Evangelho sempre vai trazer uma transformação, sabe? Cara, volte a sonhar, independente das suas dores. Esse amor, né? É como se a gente voltasse sempre ao primeiro amor, né? Estar com o coração fervendo, né? É muito gostoso. Porque assim, sabe, eu me lembrei agora daquela passagem, né? Quando Jesus Cristo fala, é como criança, né? Quando a gente está entregue, o nosso coração está como criança, que a gente está ali, sabe, adorando, maravilhado por tudo que Deus faz na nossa vida. Aí é maravilhoso. A pastora Tereza colocou aqui, meu Deus, são minhas palavras que falam, meu Deus. Assim sou corajosa mesmo com medo. Eu me coloco dependendo somente isso, dele. Pastora, faça isso, porque entendemos que o pastoreio, né? Sentimos muitas dores, né? Pelo outro, muitas das vezes não aceitar, não vir de pronta, não conseguir enxergar, né, esse novo vivo caminho, e no caminho a gente vai sofrendo muito por essa vida não entender tão logo. Existe muito sofrimento no coração de um pastor, gente. E a gente tem também um ponto muito importante, que a gente não pode se perder de nós mesmos no meio do processo. Então, trazer essa coragem no meio do risco é trazer a vitalidade para si mesmo. Então, pastora, traga essa vitalidade, porque não depende do outro, só depende de nós, sabe? Então, eu sempre digo, olha, essa autorresponsabilidade dessa liderança nos faz cuidar da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Não deixem de se cuidar, mulher, não deixe, porque se quer manter a chama viva do espírito, precisa também manter a chama viva do corpo. Não desconecte nada, né? Porque é necessário que nesses dias venhamos a ser literalmente como Esther foi. Esther foi tratada, Esther foi adornada. Sabe, o Senhor quer adornar a sua noiva. Não deixe de se cuidar, não deixe de olhar para o espelho e dizer, olha, eu sou linda, maravilhosa, eu fui feita em imagem e semelhança. Sabe? Se amem, se adorem. Sim, né? A gente sabe que tudo tem um equilíbrio em Deus, mas não deixem de se priorizar. Esther foi adornada para estar com o rei. O Senhor te chama para esse adorno. Ele te chama. Eu cuido hoje de noivas. E hoje eu estou com uma noiva aqui no meu espaço, ela está sendo adornada. Enquanto ela é adornada, eu sou também adornada pelo Rei dos Reis, gente. Oh, glória, olha que privilégio, glória. Meu Deus. Glória. Que privilégio. Eu vou ler aqui, olha, a Bia colocou fechar os olhos para as pessoas, circunstâncias, encorajar-se em Deus. É Ele que nos justifica, muito, muito forte. Amém. Olha, parabéns. A gente já está chegando Glória ao finalzinho do nosso tempo. A vontade é ficar sempre mais e mais. É verdade. Porém, para a gente sempre manter, né? E para a gente poder continuar nas nossas atividades. Eu queria já... Sabe, Gleice, que você fosse fazer um fechamento dessa palavra, né? Dessa nossa conversa que foi maravilhosa. A Andréia, né? A Andréia Mello colocou aqui, que lindo. A pastora colocou, obrigada pelas suas palavras, tenham me cuidado, né? Maravilha. Ai, eu queria que você já fizesse
esse Vamos ter um fechamento. encontro presencial qualquer dia com essas mulheres lindas. Vamos, vamos, isso é muito bom. Vamos nos encorajarmos em Deus para termos aquilo que Esther fez. Porque não pense que você que está aí do outro lado não vai escapar da mão do Senhor. E quando eu digo que escapar, gente, é simplesmente cocriar com Ele, é simplesmente fazer junto com Ele, é simplesmente estar aonde Ele quer, no lugar que Ele quer, porque antes da fundação Ele já fez todas as coisas. É o que você falou, é colocá-lo à frente, ir com medo, ir com dúvidas, mas ir com Ele, porque é Ele que vai nos tratando no processo. É isso. Né? A gente vai estar sempre isso. É então, isso. Independente, o que eu quero colocar aqui, independente do início da sua história, né? Esther era uma órfã, perdeu seus pais muito cedo, ela foi já criada com muitas dores, mas isso não impediu que no final de todas as coisas ela cumprisse o seu propósito. Então, hoje, a sua dor não pode ser a sua desculpa. A sua dor não... Mas ela precisa ser uma solução nesse tempo para que muitos possam serem tocados, serem desenvolvidos, serem acolhidas por aquilo que você carrega. Mulher, você carrega. Você é uma auxiliadora, você é uma ajudadora, você é uma voz de socorro que foi dada pelo Espírito. Você tem o atributo do Espírito. Tem noção disso? Então, você não é qualquer uma. Desenvolva a sua liderança para que você entenda que sim, num momento específico, Deus vai falar, é agora, vai. E quando eu digo é agora, vai, eu digo que é todos os dias um pouquinho, tá? Vai ter momentos que serão mais específicos. Então, que Deus possa te abençoar nessa jornada e que você cumpra aquilo que está no coração do Senhor. Amém, maravilha. Gente, eu já vou me despedindo de todas vocês. Amei. A Isabel colocou, Lani, vamos marcar esse encontro, né? Vocês são lindas, obrigada, muito edificante, com certeza. Foi uma live maravilhosa. Mais uma vez eu agradeço a todas vocês que estão conosco. Se vocês puderem, o que eu só peço é, quem não segue a Força da Mulher Cristã, siga, por favor, mande para as pessoas, porque com certeza, né? Mesmo que a gente hoje, me deliciei, me senti fortalecida, foi uma forma de nos empoderar. Outras mulheres necessitam dessa fala, necessitam ouvir no seu tempo, da sua forma. Então, gente, por favor, vão enviando. Amém. E agora eu quero, já agradecendo, convidando para sábado que vem às 8, e eu vou pedir para a nossa querida Gleicia mais uma vez também, orar para encerrar, mas quero te agradecer muito, Gleicia, pela sua disposição, pela sua fala, pela sua experiência. Muito obrigada. Conte e vamos comigo. voltar aqui outras vezes para continuar, para conhecer cada vez mais, para compartilhar o conhecimento, como foi dito aqui no início, né? Deus dá para cada uma do seu jeito. Né? Não somos concorrentes, não somos, né, pessoas que vão, mas ela fala a mesma coisa. Não, a forma que Deus dá para uma, Ele dá para outra diferente. Cada um tem um toque do Senhor. Então, com certeza, a gente vai retornar aqui várias vezes. Obrigada pela sua entrega. E eu gostaria que você orasse para nós encerrarmos a nossa live. Amém. Glória a Deus, Pai. Senhor, obrigada por esse momento, Pai, de qualidade, de compartilhamento, Senhor, de conexão. Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra ela tem trago nos nossos corações, no nosso interior, na nossa mente, um novo entendimento daquilo que devemos, Senhor, saber, daquilo que nós devemos, Senhor, conhecer e para se tornar, Pai, em você e por você. Pai, queremos te honrar. Queremos, Senhor, sermos um com você dentro da sua causa. Queremos, Senhor, cumprir a missão que já foi estabelecida antes da fundação. Não queremos inventar nada, só queremos, Senhor, que tenhamos a intencionalidade daquilo que devemos a cada dia, suportar os processos que é proposto, Senhor, na jornada. Faz parte, Senhor. Por isso nos faz, Senhor, a cada dia mulheres sábias, mulheres, Senhor, que se apoiam, mulheres, Senhor, que se suportem, Senhor, diante de tantas coisas que vivemos, mulheres, Senhor, que vão alcançar os lugares e ambientes, Senhor, que o Senhor tem preparado.
Pai, para cada uma o Senhor tem algo. E o que nós queremos, que nesse tempo, Pai, mulheres, Pai, possam representar a Ti, como o Senhor assim deseja. Então, fala os nossos corações de forma muito clara, transparente, Senhor, para que nós não estejamos, Senhor, perdendo tempo com coisas que não é para perder. Obrigada, porque eu sei que tem mulheres com fome, mas aumenta a fome. Aumenta o apetite pela tua palavra. Aumenta, Senhor. Aumenta, porque nesses dias teremos que ter muita fome para suportar tudo que está por vir. Mas o Senhor também vai nos empoderar do teu Espírito, Senhor, de uma forma, Senhor, muito grandiosa. Então, em nome de Jesus, é isso que nós desejamos, Senhor. Responder assim como Esther respondeu, Senhor. E sermos, Senhor, mentoreadas por homens e mulheres que vão passar na nossa vida e darmos instruções sobre o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Coloca homens e mulheres de Deus na nossa vida, porque nós precisamos. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço pela vida da Lani, que tem, Senhor, se disponibilizado nesse trabalho incansável, Senhor. Senhor, trabalha cada dia, Senhor, naquilo que a tua filha precisa. Senhor, abençoa sobre todas as coisas e faça com que ela use, Senhor, os seus recursos dentro da mordomia, a qual ela entendeu que o Senhor já, Senhor, tem sinalizado para ela. Que ela multiplique, Senhor, os seus talentos, Senhor. Que ela identifique a cada dia mulheres que estarão aqui, Pai, compartilhando das suas histórias, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, 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 amém. Deus abençoe vocês. Glória. Deus abençoe. Um beijo a todas vocês já. E até sábado, mais uma vez. Lembrando, às 8 horas da manhã, o encontro com Deus, todo sábado aqui. Beijo, 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 querida. Beijo. Fica Tchau, com minha Deus. amiga. Tchau.